meu nome é Leandro Ramos, eu sou oncologista clínico da Oncomed. E hoje nós vamos conversar sobre o que houve de mais relevante no Congresso da ASCO, é o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, apresentado esse ano de forma inédita, totalmente virtual, devido à pandemia do coronavírus. Mas nem por isso deixaram de ser apresentados estudos bastante relevantes no contexto de câncer de mama. E sendo assim, eu defini 5 estudos que eu considerei mais importantes para a gente poder discutir aqui agora. O primeiro estudo apresentado na ASCO que eu considerei relevante foi o estudo MINDACT. O estudo MINDACT, ele inicialmente foi publicado em 2016 e ele teve como objetivo principal avaliar a assinatura genética do MamaPrint. Então, dentre outras randomizações, ele definiu um grupo principal que foram aquelas mulheres que tinham alto risco clínico de recidiva e tinham baixo risco genético de recidiva pela assinatura do MamaPrint. Esse grupo ele foi randomizado, dividido em 2 braços. O primeiro braço foi submetido à quimioterapia adjuvante convencional, né? E o segundo braço foi direcionado a um controle. Se tivesse receptor hormonal positivo, faria tratamento hormonal, mas sem quimioterapia. E o objetivo principal desse estudo era avaliar a sobrevida livre de doença em 5 anos. Né? Então, se o grupo que não utilizou quimioterapia atingisse esses 92% em 5 anos de sobrevida livre de doença, o estudo teria atingido o seu objetivo. Isso aconteceu. Ambos os braços, com quimioterapia ou sem quimioterapia, atingiu mais de 92% de sobrevida livre de doença em 5 anos. Portanto, na publicação, em 2016, o estudo foi positivo. E naquele momento, indicava para a gente, né, na prática clínica, se tivesse diante dessa paciente com alto risco clínico e baixo risco genético pelo MamaPrint, essa paciente poderia ser poupada, ser privada de fazer a quimioterapia adjuvante. Agora, na ASCO desse ano, foi apresentada uma atualização desse estudo, com 8,7 anos de seguimento. E foi apresentada uma informação bastante relevante no nosso contexto de prática clínica, que foi a análise daquelas mulheres jovens com menos de 50 anos, portanto na pré-menopausa. Essas mulheres, quando não indicado quimioterapia na adjuvante, nesse contexto de alto risco clínico e baixo risco genético, elas tiveram prejuízo em detrimento, se comparado com quem fez quimio, de 5%. Portanto, fazer quimioterapia nesse perfil de mulheres agregou um benefício em sobrevida livre de progressão de 5% para o grupo que fez a quimio. Portanto, esses dados são muito importantes porque nos deixa em dúvida, temerários em não indicar a quimio. Portanto, a quimioterapia, a partir desse dado, ela é importante, né? Não indicar a quimioterapia nesse perfil de mulher passou a ser uma conduta temerária na minha interpretação. Então, hoje, a partir dos dados do MINDACT de 8,7 anos, naquelas mulheres que têm alto risco de recorrência clínica e baixo risco genético pelo MamaPrint, essa mulher, no meu entendimento, deveria fazer quimioterapia adjuvante. Bom, o segundo estudo que eu considerei mais relevante foi o estudo FAIR-GAIN, que foi um estudo fase 3, randomizado, que tentou avaliar o papel do PET-scan, do exame PET-scan, no sentido de reduzir a intensidade do tratamento neoadjuvante nas pacientes que têm superexpressão de HER2. Esse estudo, ele avaliou as pacientes elas não utilizaram quimioterapia nesse cenário neoadjuvante. Elas utilizaram apenas o duplo bloqueio com pertuzumab e trastuzumab. Naquelas pacientes, após 2 ciclos de pertuzumab e trastuzumab que tiveram boa resposta ao PET, essas pacientes foram direcionadas à cirurgia. E interessante que 38% das pacientes nesse grupo, sem quimioterapia, atingiram resposta patológica completa, que foi um dos endpoints principais desse estudo, né? E o segundo endpoint principal desse estudo foi a sobrevida livre de doença invasora em 3 anos.
Esse dado ainda está imaturo e não foi apresentado na ASCO. Portanto, vai ser importante a gente aguardar esse segundo endpoint, e se ele vier positivo, nos dá uma segurança de, nesse cenário de neoadjuvância, com pacientes com HER2 superexpresso, a gente abrir mão da quimioterapia. Portanto, reduzindo toxicidade e mantendo uma alta taxa de resposta patológica completa, e vamos aguardar para a gente ver se esse segundo dado de sobrevida livre de doença invasora também vai ser favorável. O terceiro estudo que eu considerei relevante apresentado na ASCO 2020 foi o estudo TRAIN-2, que também é uma atualização. Esse estudo ele havia sido publicado inicialmente em 2018 e ele teve como objetivo avaliar o papel do antracíclico também no cenário neoadjuvante. Será que o antracíclico ele é realmente importante naquelas pacientes com superexpressão de HER2 que são submetidas ao duplo bloqueio? Ou eu posso fazer um esquema de quimioterapia que não contém antracíclico? Essa foi a pergunta dele inicial e que foi respondida nessa primeira publicação em 2018, tendo como objetivo primário a taxa de resposta patológica completa, e que foram semelhantes entre os dois braços, com antracíclico ou sem antracíclico, em torno de 65% de resposta patológica completa, um número bastante significativo. Nesse ano, na ASCO, ele foi atualizado com um tempo de segmento de 3 anos, para que seja avaliada os endpoints secundários do estudo, que foram as sobrevidas, a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão, além da toxicidade do braço com antracíclico. E as sobrevidas foram iguais. Então, abrir mão de antracíclico não impactou na neoadjuvância, associado com duplo bloqueio, pertuzumab e trastuzumab, não houve impacto em termos de sobrevida global, nem em termos de sobrevida livre de progressão de doença. E, em contrapartida, a toxicidade foi mais relevante no grupo do antracíclico. Toxicidade cardíaca e também neutropenia febril. Portanto, é mais um dado que corrobora para a não indicação dessa classe de quimioterapia nesse cenário de neoadjuvância com superexpressão de HER2 utilizando o duplo bloqueio. O quarto estudo relevante apresentado na ASCO foi o estudo KEYNOTE-355, que foi um estudo que avaliou os pacientes com câncer de mama triplo negativo no cenário de doença avançada. Esse estudo ele randomizou 2 braços, o primeiro a quimioterapia exclusiva, que é o padrão, e o segundo braço, quimioterapia combinada com pembrolizumab. E teve como objetivo principal a sobrevida livre de progressão, que foi estatisticamente maior no grupo que fez o pembrolizumab. E isso principalmente naquelas pacientes forte expressoras de PDL1, com score de CPS acima de 10, essa paciente teve um hazard ratio de 0,7 quando comparado o pembrolizumab mais químio versus químio apenas. Portanto, esse estudo, o KEYNOTE-355, é mais um estudo que corrobora a indicação do pembrolizumab nesse cenário de doença metastática. A gente teve anteriormente o KEYNOTE-522, que mostrou uma alta taxa de resposta no cenário neoadjuvante. Agora, esse novo estudo apresentado na ASCO, que também coloca o pembrolizumab como uma droga importante contra o câncer de mama triplo negativo no cenário de doença avançada. Então, é mais uma arma terapêutica importante que a gente tem nesse contexto de triplo negativo. Bom, o quinto estudo e o último estudo que nós vamos discutir aqui, que eu considerei importante, foi o estudo apresentado na plenária da ASCO. Foi o estudo ECOG-ACRIN 2108, que a pergunta do estudo foi se a ressecção da lesão primária da mama no contexto de doença metastática traria benefício para essa paciente em termos de sobrevida global. A gente chama esse cenário de doença de novo, é aquela doença que começa já metastática, né? Então, essas pacientes com doença metastática foram submetidas à quimioterapia convencional por 4 a 6 meses.
Após esse período de quimioterapia, desde que a doença estivesse controlada, sem progressão, essas pacientes eram randomizadas em 2 braços. Um braço era direcionada à cirurgia, ao tratamento local da mama, seja com cirurgia, seja com radioterapia na sequência, e o outro braço, o padrão, continuar o tratamento sistêmico. A sobrevida global foi o endpoint primário e não mostrou diferença. Portanto, operar a mama no contexto de doença metastática, mais uma vez, é o segundo estudo randomizado nesse contexto que não mostra diferença em termos de sobrevida global. O que houve foi um benefício em termos de sobrevida livre de progressão local. Aquelas pacientes que operaram a mama, elas tiveram uma progressão local menor. Sendo assim, eu acredito que em alguns cenários ainda será importante a abordagem local da mama no contexto paliativo, mas sabendo que esse tratamento local, diante de uma doença metastática, não tem impacto em sobrevida global das pacientes. Dessa forma, então, a gente conclui que houve de mais relevante na ASCO em câncer de mama. Outros assuntos de outras áreas serão também divulgados em vídeo dessa forma por outros médicos da Oncomed e outros oncologistas clínicos, do que diz respeito a câncer de pulmão, trato gastrointestinal e ginecológico, para a gente poder ter uma noção completa de como foi a ASCO, dos estudos mais importantes que foram apresentados em cada um desses cenários. E para maiores detalhes, certamente a gente deve aguardar a publicação desses estudos que foram apenas apresentados. E desde já eu convido a todos no site da Oncomed, nós fizemos um resumo com os dados mais relevantes apresentados no Congresso da ASCO.